Olá, tudo bom? Hoje, nessa sexta-feira, dia 28, nós estaremos fazendo um diálogo com a Vino De Angelis, que ficou pendente em nosso calendário, mas eu espero não somente suprir as expectativas de quem estava interessado em conhecer, mas também poder conversar com ele que, ao meu ponto de vista, é enólogo, é agrônomo, é produtor, é vinhateiro, é pai de família. Vamos lá. Andrei Bittencourt de Angelis. Bem-vindo, querido. Ô, Dimas, obrigado. O prazer é meu estar participando aqui com você. Sempre bom estar falando sobre vinho, né? Sim. Bom, como vocês sabem, a gente estava programado para poder ter um diálogo com o Andrei na, na quarta-feira, mas por questões de impedimento campista, a gente teve que fazer essa troca de agenda, mas a gente conseguiu cumprir a nossa agenda ainda em agosto. Então, assim, Andrei, obrigado pela sua disponibilidade em conversar com a gente. Obrigado por poder estar, né, dialogando, contando um pouco da trajetória. Assim, bem-vindo a Divino e, assim, conte com a gente, não só no Rio, mas em São Paulo, Curitiba também, como parceiro. Então, assim, fique à vontade para falar um pouco da história, um pouco de você, se você quiser. Mas se você quiser só contar essa trajetória da vinícola também, fique à vontade. Bem-vindo. Claro. Dimas, primeiro, obrigado, viu, pelo convite. E, assim, desculpe também a questão do reagendamento, mas a gente, quando está mexendo lá com as coisas, né, de sítio, as coisas ficam meio imprevisíveis, né? Mas agradeço a Sim. compreensão aí, peço desculpas. Então, Dimas, na verdade, assim, o nosso projeto ele tá bem no comecinho ainda, né? É bem embrionário e a Vino d'Angelis nasceu de duas paixões minhas, assim, o vinho e a terra, né? Uhum. Então, acabou surgindo de uma forma meio natural, assim, né? Desde 2012, eu já vinha fazendo pequenas vinificações em casa mesmo, né? Claro que com uvas americanas, né? Vinho colonial, né? Uhum. E mais para brincadeira, para lazer, para aprender. E no decorrer disso eu comecei a fazer cursos, comecei a estudar, comecei a falar com pessoas, principalmente do ramo, que me ajudaram muito e tenho muitas pessoas para me agradecer, sabe? Apesar do mundo da enologia, assim, das vinícolas ser muito fechado, né? Ninguém quer contar os seus segredos, ninguém quer Sim. falar, né, o caminho das pedras. Graças a Deus, eu encontrei pessoas assim que foram muito legais, sabe? O pessoal da Vinícola Legado aqui, que é da região metropolitana de Uhum. Curitiba, que me ajudou muito. O Leandro, o Zé Luiz, o pessoal da Embrapa, principalmente, sabe? Apesar de eu estar bem longe da Embrapa, todas as dúvidas que eu tive, todos os questionamentos, todo pedido de material, pedido de curso, pô, sempre me atenderam muito bem, né? Então, assim, por conta disso, da minha curiosidade, de gostar disso e de ter ajuda de outras pessoas, a coisa foi meio evoluindo naturalmente, assim, né? Eu fui fazendo essas Uhum. vinificações e tal, e até que em 2018 eu coloquei na cabeça que eu queria tornar isso um pouquinho mais profissional, né? Só que, como você sabe, no mundo do vinho não dá para fazer nada do dia para a noite, né? Então, é um projeto que eu comecei lá em 2018 e que eu espero estar plenamente implantado a partir de 2023, a partir de 2024, Uhum. né? Quando o meu vinhedo já vai estar produzindo, quando eu já vou ter muito mais experiência, né, na vinificação, né? Então, e aí eu espero que o nosso projeto esteja rodando 100%, né? Hoje ainda é um hobby, uma brincadeira, um ensaio, né? Então não dá para Uhum. dizer que a gente já está toda aí, né? Com relação ao projeto, a gente ouve muito falar de Angeles por ser um projeto voltado para vinhos artesanais. Com Isso. relação a essa ideia, o que você pode comentar para a gente sobre perfil de produto, assim, aonde Claro. vocês pretendem estar? Tá. Então, Dimas, na verdade, assim, nunca foi a nossa pretensão e nunca vai ser
concorrer com vinícolas comerciais, né? Uhum. Primeiro, por N motivos, mas primeiro porque a gente nunca vai chegar e segundo porque a gente não quer mesmo. Então a ideia da Uhum. Vinho Dante sempre foi essa que começou aqui na minha garagem. Fazer o vinho à mão, com todo cuidado, selecionar a uva, buscar os processos mais antigos de vinificação, mas principalmente assim, o mínimo de intervenção enológica, né? Ah, Porque legal. você, mais do que qualquer um, sabe que hoje você entra aqui no site de produtos enológicos, por exemplo, para produtores, né, para vinícolas, você encontra de tudo, né? O Uhum. teu vinho está sem corpo, você pode pôr mais corpo. Se teu vinho está sem tanino, Sim. tem tanino para vender. Você está sem acidez, você pode pôr acidez, né? Então, assim, a nossa ideia sempre foi assim, a máxima expressão da uva com o mínimo de intervenção enológica para a gente ter um vinho mais... não dá para dizer que o vinho é natural, né? Porque ele passa por uma Uhum. fermentação, não existe um vinho natural, assim, propriamente dito. Muita Sim. gente vai me malhar, mas a ideia é essa, de que a gente possa fazer um vinho mais artesanal possível, né? Com maior cuidado, com maior carinho, e mesmo que a gente avance daqui para frente, fazer pequenos lotes, sabe? Sempre fazer microvinificações, pequenos lotes, onde a gente pode ter mais cuidado, ter mais atenção, ter uma melhor seleção, né? Então, esse é o nosso objetivo, né? Não é ser uma vinícola comercial de grande escala ou nada parecido, né? Sim, vocês acabaram chegando para a gente, né, em duas situações. Uma, porque falaram muito sobre a De Angelis para a gente aqui no Rio de Janeiro, porque Ah, que qual que legal. é um dos papéis que a gente tem muito com relação à atuação comercial. Como a gente acaba fazendo gestão de bares e restaurantes, a gente acaba também conhecendo muito cliente. E aí a Uhum. gente começou a funcionar meio que como wine hunter para muita gente. Porque tem Sim, muitos clientes que falam, eu não quero o vinho que está na gôndola. Eu quero o vinho que, sim. tipo, tem que ir na vinícola comprar, ou você tem que Claro. conhecer quem está produzindo. Mas, Dimas, não sei se para você é assim. Para mim, a grande magia do vinho é essa. Você provar coisas diferentes, coisas inusitadas, aromas diferentes, gostos diferentes, sensações diferentes, né? E a gente vê que, claro, tem muita coisa boa, né? Mas, assim, tem uma certa parcela do mercado que está caminhando por uma coisa totalmente industrial, né? Sim, Hoje, o vinho, desde o parreiral até entrar na garrafa, ele vai sendo analisado quimicamente e sendo corrigido para estar perfeito no gosto do sim. consumidor que vai comprar no mercado. E daí a magia, pelo menos para mim, claro, respeito quem pensa diferente, mas para mim a magia do vinho se perde, né? Porque você está Sim. comprando um produto que é igual, né? Todo ano, toda safra, toda uva, né? Então, eu ponho lá um corpo que eu acho que é o adequado, a acidez que eu acho que é adequada, um açúcarzinho residual que eu acho que é adequado, que vai agradar todo mundo, né? E eu acho que assim, a beleza do vinho está na diversidade, de você experimentar coisas Sim. diferentes, ter sensações diferentes, né? Respeitar o gosto diferente também, porque às vezes o que eu gosto, você não gosta, né? E às vezes a vocação da minha região é totalmente diferente da vocação da tua região, né? E eu Sim. saber E a respeitar gente isso, brinca, né? muito nesse olhar comercial que você falou, né, de sempre olhar para o público e não para o produto, porque a gente andou construindo algumas discussões para quem atua no mercado de vinho nas grandes capitais, que sempre quando vão fazer degustações, principalmente as comerciais, falam assim, o terroir da Serra Gaúcha, o terroir da Campanha, o terroir do Paraná. E aí, Aham. num momento oportuno, um dos nossos clientes perguntou durante a degustação, terroir por quê, se vocês modificam tanto o que está sendo produzido? E aí, sabe quando dá aquele baque assim na conversa, mas aí, assim, o bom é que a conversa foi muito produtiva, porque a gente realmente às vezes questiona isso, porque a gente entende que existe uma porta de entrada, óbvio, para o consumo do vinho, que é feito pelas vinícolas de grande porte, que elas Uhum. fazem o que é aceito comercialmente. Entretanto, para você assumir que um vinho ele tem
essencialmente o terroir, né, da região, ele é mais natural e que ele tem o mínimo de interferência possível, interferência a gente está falando do mínimo, assim, de Sim, se choveu, você tem que esperar a uva desidratar mais um pouco para você poder, né, sim, chegar no exato. ponto, sabe? Não Que é o que o é aquela pessoal forçação de aqui, barra. claro, o pessoal aqui da nossa região, por exemplo, da Vinícola Legado, faz isso muito bem, né? Então, eles já perceberam isso que eu acho que é o legal, é você entender a vocação da sua região, do seu microclima, do seu terroir, né? Então, por exemplo, eles entenderam que a uva nossa aqui é muito úmido, muito frio, né? Você não Uhum. vai conseguir uma maturação como você conseguiria lá na campanha gaúcha, nunca. Nem que você tente isso 1 milhão de anos. Então você tem que procurar outras formas, né? Por exemplo, pacificar a uva, né? Sim, Dessecar ela um pouco para ter um pouco mais de concentração. Então, assim, você usa sim. técnicas enológicas, mas você não está interferindo, né? Enologicamente na Sim. uva. As propriedades delas são as mesmas, né? Então, isso eu Sim. acho muito importante, sabe, Dimas? A gente entender a vocação de cada um. Não adianta eu vender o meu vinho para uma pessoa aqui do Rio de Janeiro e ela esperar que vai tomar um vinho igual de Mendonça. Uhum. Porque não vai. Né? É outro clima, é outra vocação, é outra concentração, é outro tudo. Né? Então você tem que entender, nossa, eu vou tomar um vinho daquela região, eu vou buscar o que nesse vinho? Né? Eu vou buscar um vinho Sim. um pouco mais leve, um pouco mais refrescante, uma acidez um pouco mais pronunciada, mais frutado, com certeza, né? Frutas mais frescas. Sim. Então, assim, você tem que entender a vocação da tua região e trabalhar com isso. E, assim, inevitavelmente vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar, né? Mas eu acho Tem que o mercado do... é tão amplo, né, Dimas? Tão grande que a gente não pode também limitar tudo a um tipo de vinho, a um tipo de mercado, a um Sim. tipo de consumidor, né? E assim, a gente tem que fazer justiça também. As grandes vinícolas aqui brasileiras, elas não são bobas, elas sabem muito bem disso. Elas têm a porta de Uhum. entrada ali, que é um produto um pouco mais industrializado, né? Mas elas fazem Uhum. coisas excelentes, né? Excepcionais. Sim. Eu sou um grande fã de vinho brasileiro e sempre que eu posso, eu divulgo e trabalho e bebo o vinho brasileiro, porque eu acho que a gente tem um potencial assim que nenhum outro país tem no mundo, né? Para a viticultura. Sim, tem dois pontos muito importantes, que um é o que você falou, que a gente tem mercado, e aí eu acho que já citei isso em algumas lives, que a gente teve um diálogo com uma pessoa que foi referência para mim enquanto eu estudei enologia, e possivelmente você conheça porque ele é produtor de vinho, que é o Adolfo Lona, e ele Sim, sim, sempre muito. brincou na live, e ele falou assim, Dima, se me perguntassem, quando eu era jovem, se podia plantar vinho em São Paulo, no Rio, em Minas, eu ia falar, tá louco. Tá louco, E é aí, lógico. assim, é alguém que tem uma experiência que você fala assim, ok, ele está assumindo como uma pessoa mais antiga, porque eu com 30 anos de idade não Uhum, tem como falar isso, eu sou muito uhum, recente no mundo do vinho, mas quando ele fala isso, ele mesmo afirma de que a gente tem mercado para todos os perfis de consumo. com Em certeza. macro áreas, a gente fez uma pequena análise e assim, a gente tem 10 grandes perfis, né? E aí dentro desses 10 grandes perfis, a gente tem mais, pelo menos dentro de cada grande perfil, pelo menos mais 10. Então, se você for olhar, assim, vai ter o vinho um pouco mais aguado, vai ter um vinho com menos álcool, mais fresco. Então, assim, tem mercado para todo mundo. E aí, Com certeza. essa comparação que você fala, eu acho muito bacana, porque quando a gente fala da vitivinicultura, que ela precisa crescer, ela também precisa, eu acho que assim como qualquer ser humano ele amadurece com o tempo, né, das experiências, mas a gente precisa, óbvio, que respeitar o que é tradicional, que é uma grande luta que vem, né, das regiões tradicionais de produção de vinho, mas tendo em vista que a gente tem um país de tamanho continental e que a gente Sim, tem questões climáticas e regionais mesmo, né, que trazem terroirs muito específicos, a gente também sim. precisa respeitar essas regiões e trazer para o público falando, olha, é o meu produto, ele é feito dessa forma e não compare ele com outro, porque ele é Sim, singular. Entende? A gente precisa aprender a valorizar isso, porque a gente comenta muito que o brasileiro, a tal da síndrome do vira-lata, né?
que o do outro é o melhor, o que vem de fora é melhor. E se a Com gente para certeza. analisar sem esses preconceitos que a gente acaba criando, a gente consegue beber um vinho e falar, ok, não é do meu paladar, mas não é ruim. Então, Exato. assim, Você você já sabe, deixa a crítica de uma outra forma, né? claro. Uma coisa é você tomar vinho com defeito, né? Isso é uma coisa. Uhum, Agora, poxa, por que que você não pode valorizar as qualidades daquele vinho que é diferente do que você está habitualmente tomando, né? sim, Olha, esse vinho é muito mais leve, mas, poxa, eu sinto mais fruta, a acidez é mais gostosa, né? Talvez eu vá tomar ele um pouquinho mais geladinho, vou sim, harmonizar com coisas mais leves. Então, assim, eu acho que isso que é a beleza do mundo do vinho, né? Você ter diversidade, você poder experimentar coisas novas, né? E assim, até você estava falando dessa questão do Brasil ser um país continental, né? E a gente daí tem que bater palma pro brasileiro, pro viticultor brasileiro, né? Porque quando que você imaginava algum tempo atrás o pessoal lá no interior de São Paulo produzindo vinho, o pessoal em Brasília sim. produzindo vinho, né? Poxa, e a pessoa vai se adaptando. Olha, aqui não dá, nosso verão é muito úmido, então vamos fazer dupla poda e vamos colher no inverno. Aqui a Uhum, minha região é muito úmida, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma lona em cima para ver se a sim, gente diminui a umidade, diminui o número de pulverizações e melhorar a qualidade da nossa uva. E o pessoal está experimentando e está dando certo, Dimas. Isso que é legal, sim. sabe? E às vezes o público, o grande público, e aí eu me coloco também no grande público, porque assim, há um pouquíssimo tempo atrás eu também tinha preconceito com o vinho brasileiro, né? Eu também achava que o vinho brasileiro era de segunda categoria. E depois que Sim. eu comecei a fazer cursos, estudar a arte de fazer o vinho, que eu fui conhecer o vinho brasileiro. Só depois disso. E daí eu fui experimentar os grandes vinhos brasileiros, fui ver que não perdem nada para os argentinos, para os americanos, para os europeus. Tá cheio de vinho muito bom para a gente tomar, sabe? A gente só tem que abrir um pouco a cabeça, como você falou, a gente tem que amadurecer um pouco mais, criar um público um pouco mais maduro e principalmente experimentar, né? Porque a gente fica Sim. muito preso a esse preconceito, mas não experimenta. E eu posso te citar aqui 10 vinhos aqui, por exemplo, só da Serra Gaúcha, que são maravilhosos. E que Sim. você não perde nada para um argentino, por exemplo. Mas o brasileiro ainda tem essa mentalidade, que às vezes prefere pagar 100, 150 num vinho argentino, mas não tem coragem de pagar Uhum, 40 num vinho brasileiro. Né? Falar, ah, não, mas sim. daí é muito pesado pagar 40, 50 reais num vinho brasileiro. Né? Sim. Então, eu acho que falta isso ainda, né? Mas assim, isso vai da maturidade né, do consumidor, do mercado nosso, que ainda está Sim. muito jovem, né? Mas assim, quando eu vejo essas novas experiências pelo Brasil afora, eu fico muito animado. Eu vejo que a gente tem um potencial enorme e o potencial de adaptação do brasileiro, né? A gente vai Sim. na França, na Itália, o cara produz vinho do mesmo jeito há 300 anos, né? Uhum. O cara não tem que ter criatividade, inovação, nem nada. O cara tá fazendo do mesmo jeito. Aqui não. Aqui, se o cara não inventar, não se virar nos 30, aqui o cara perde a safra dele inteira, o vinho dele fica uma Sim. porcaria. Então o cara tá, né? E eu acho isso bem legal, bem interessante e a gente devia valorizar, né? Por exemplo, esses dias você deve ter acompanhado a geada negra que deu na Serra Catarinense. Poxa, para Uhum. esse viticultor, ele vai ficar 2 anos sem produção. Né? Então, por exemplo, Sim. alguns lá perderam todo a Chardonnay. E o cara vai ficar 2 anos sem colher uma uva de Chardonnay. Poxa, Sim. né? Então, às vezes, quando você vai comprar uma garrafa, você não está vendo todo esse esforço. Né? O trabalho, a dedicação, os riscos envolvidos nessa atividade, né? Então, eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, de conversar, de expor. Eu, às vezes, eu ponho muito lá no Instagram, lá o dia a dia, o que eu estou fazendo, as coisas, Uhum. justamente para isso, para a pessoa valorizar como é trabalhoso, como tem amor Sim. envolvido, como tem dedicação envolvida no trabalho do viticultor, do vinicultor, né? Então, a gente tem que entender tudo isso para poder valorar o produto, né? Não é só o preço, Sim. né? Você tem A que gente ter até o brinca, valor do produto, né? a gente brinca um pouco nessa questão de valorização do que é nosso, no sentido de que, por exemplo, a gente tem feito alguns grupos de visitação
que saem do Rio e vão para outros estados, né? E a gente sempre fala, a gente não vai visitar a vinícola grande. E às vezes a gente vai visitar produtor de garagem. E é engraçado, assim, é muito bacana essa vivência, porque é outro perfil de vinho, é outro entendimento. E a gente fala assim, quando o cara ele bota a mão ali na parreira, e ele tá ali, ele carrega a caixa, ele bota no caminhãozinho, sei lá como faz, leva, ele vinifica, ele esmaga. O modo como a pessoa fala do próprio produto é um outro significado que tem. Então a gente fala assim, óbvio, a gente entende todas as questões com relação às grandes, né? Mas quando você leva o consumidor para esse perfil de produtor, ele acaba entendendo que é, por exemplo, quando a gente foi visitar umas vinícolas no interior de Minas, o produtor, na época, ele devia já ter seus 70 e poucos anos, e ele falava que ele acordava 4:30 da manhã para poder colher a uva, que tinha que ser cedo para não desidratar. Sim. Aí tinha umas senhoras, né, já de idade no grupo, e ela falava, mas você tem que dormir. Aí ele falava, dormir no ponto? Não, depois que tiver o vinho a gente Depois eu dorme. descanso. E é, e é um pouco disso, sabe? Porque a gente enxerga tudo como muito bonito, sabe? Para quem está na região urbana, principalmente. A gente não entende, por exemplo, eu tenho alguns amigos que são enólogos e estão em algumas vinícolas de São Paulo que estão tendo geada, e eles falam, mas a gente está fazendo uma coisa que a gente nunca fez, que é botar a lata de tinta no meio do vinhedo e tacar fogo. Sim. Porque não está dando, sabe? Ele falou assim, não dá para perder safra. E é isso que você fala, assim, quando a gente mostra o produto pronto, é importante chegar para o cliente e falar, olha, ano passado teve uma geada, ou ano retrasado teve uma geada, a gente perdeu o que seria a nossa grande safra. Porque a gente só consegue enxergar o que chega para a gente. Mas o que tem de história por trás disso, a gente fala que é muito importante vocês, enquanto produtores, falarem. Por exemplo, às vezes eu mando para algumas pessoas que estão querendo plantar uva aqui no Rio, na Serra ali de Itaipava, Teresópolis, Aham. eu mando para uma foto, eu acho que é sua filha, que está numa Sim, das sim, sim. fotos. Gente, as pessoas ficam assim, gente, mas se minha filha gostar de vinho vai ser complexo, como assim? Desde pequeno. Eu falei, gente, calma, assim, é o entender de como que é essa vivência de campo, porque faz bem para a criança. É o que eu Sim, falo, a sim. gente que está aqui na metrópole, a gente só vê concreto, asfalto, a gente não tem essa vivência. Então, assim, é uma vida saudável que acontece, que eu falo, se você tem uma casa de campo, você não precisa produzir vinho para você vender. Coloque Uhum. ali 100 metros, 50, uma quantidade que você consiga Sim, produzir para você, porque claro, isso é claro. bacana, isso não te impede de trabalhar com vinho. E aí eles falaram, mas é possível? Eu falei, vamos mostrar que é possível. Aí a gente plantou lá, está esperando crescer, mas é um pouco disso, sabe? As pessoas às vezes enxergam a viticultura, principalmente, como algo muito distante. E a enologia como algo próximo, mas que acaba sendo caro, porque algumas vinícolas oferecem essa possibilidade de você comprar uma quantidade de uva a granel e produzir, mas você não acompanha o processo. E aí Sim, sim. você que está dentro, né, sendo o all-in-one, como eu escrevi lá para você, você faz tudo, a tua vivência na hora de você falar do seu produto, de você chegar para o cliente, às vezes alguém que está passando descobre onde que é e fala, aí você fala, tipo, a gente não é uma vinícola enoturística, mas se você quiser conhecer meu vinhedo, eu vou te mostrar, não está produzindo ainda, mas funciona dessa Sim. forma. E aí você consegue integrar o cliente nessa rotina, né? Uhum. É bem isso, Dimas. E na verdade, assim, até, por exemplo, eu comecei com as vinificações usando uvas de terceiros. Hoje, por exemplo, essa safra Uhum, 2020, eu tenho uma parceria com a Vinícola Legado, o Zé Luiz, o Leandro lá, que me fornecem as uvas. Mas eu sei uhum, como que eles produzem as uvas, né? Acompanho o dia a dia deles. Eles estão numa micro-região muito, muito igual à minha, né? Mas aí, uhum, e por isso que em 2018 me veio essa necessidade. Olha, mas eu não tenho como produzir um vinho autenticamente meu e controlar todo o processo sem ter as minhas uvas, né? sim, Então, assim, é por isso que eu te digo que as coisas foram acontecendo naturalmente, né? Elas foram se encaminhando naturalmente, né? Então, assim, surgiu a minha necessidade de controlar o produto também no vinhedo, sim. né? Escolher a forma que eu vou fazer, como eu vou fazer, para eu poder ter um resultado melhor no vinho.
Então, assim, daí em 2018 eu fui lá e plantei, as primeiras mudas eu plantei no quintal da minha casa, né? Plantei 10 mudas no quintal da minha casa, né? Minha mulher queria me matar, mas eu plantei no quintal da minha casa. Aí, aí eu fiquei um ano trabalhando com essas uvas e lendo e fazendo curso, estudando e tentando entender, porque eu não sou agrônomo, né? E não sou enólogo, mas tentando entender tudo isso, né? E aí, com um pouquinho mais de experiência, em 2019, daí eu já fui para o sítio, preparei uma área, plantei 100 mudas, né? Esse ano nós já plantamos mais 700, né? Já temos o projeto do ano que vem de implantar mais 700. Então, assim, as coisas vão acontecendo naturalmente. Para quê? Para aquilo que eu te falei lá no comecinho, para eu chegar em 2023, 2024, eu ter todo o controle do meu processo, né? Desde a uva até a garrafa. Então, isso é o ideal, né? Claro, mas assim, tem gente que faz vinhos com as uvas, por exemplo, do Rio Grande do Sul, faz vinhos maravilhosos e totalmente diferentes dos vinhos da vinícola que vendeu para ele. Né? A gente tem uma vinícola aqui na região metropolitana de Curitiba, é a Franco Italiano, que eu adoro os vinhos deles, adoro. Mas assim, qual que é o conceito deles? É não ter um terroir. O terroir deles é o Brasil. Então eles compram uvas lá, acho que agora eles iam pegar, não sei se de Minas ou Goiás, eu não sei, do interior do Paraná, do Rio Grande do Sul, da Serra Catarinense, e eles fazem vinhos maravilhosos, Dimas, né? Então, assim, é o conceito deles, é aquilo que a gente está falando, entender qual é o conceito da vinícola, né? O nosso aqui é fazer vinhos artesanais, com uma identidade própria. A gente ainda não tem as nossas uvas, mas vamos chegar a ter. Mas a gente usa uvas do nosso terroir aqui, muito parecidas, né? E então, assim, entender essas diferenças e buscar, né? E buscar valorizar essas diferenças, né? E aproveitando que a gente está falando um pouco de produto, se você quiser já engatar, a minha pergunta seria o que a gente pode esperar de novembro? Porque a gente você já tinha me relatado, mas as pessoas falaram assim, olha, espera a safra sair e pode comprar porque a gente quer experimentar. Porque como que ocorre? Por conta de pandemia, a gente acabou trazendo um pouco mais de diversidade para os clientes aqui no Rio, principalmente para a galera que não está saindo de casa e tudo mais. E aí o que a gente faz? Antes da pandemia, a gente já fazia isso. Basicamente você pegar uma garrafa e dividir para 7 pessoas. E aí essas pessoas experimentam. Então a gente consegue pegar um restaurante, alguma coisa assim, a gente faz uma parceria para poder botar 10 rótulos à prova, 15 rótulos à prova, e a pessoa fala assim, gosto desse, não gosto desse, e a gente vai criando o perfil do cliente. E a partir disso a gente consegue falar, ok, então da De Angelis eu preciso toda safra comprar aí, sei lá, 6, 7 caixas, porque isso vai ter demanda. Então você começa a entender o que o cliente precisa, porque o que a gente vê acontecer muito de forma errônea é que, assim, às vezes as pessoas trazem ou grandes nomes, ou vinhos que são artesanais ou diferentes dos convencionais, e aí chega aqui e fica emperrado. E aí, assim, porque ou a pessoa não entende qual que é a do cliente, ou então ela não consegue nem sequer falar sobre o produto, porque ela acaba fazendo o processo todo muito pelo viés comercial. É um vinho que eu consegui numa parceria, num preço baixo, eu vou botar ele num preço alto para eu ter lucro. Eu falo, gente, vinho não é vender roupa. Porque vinho, se você vende mal a primeira vez, você não vai conseguir vender a segunda. Então, assim, não adianta empurrar a garrafa. Verdade. Entendeu? Então, assim, coloque a preço de custo, conversa, entende o cliente, pede feedback, que eu falo, a gente hoje só é o que é enquanto divino, a gente cresceu nesse um ano muita coisa porque a gente começou a ter muito feedback. O cliente falava, olha, Dimas, a degustação que a gente fez na semana passada, o vinho é bom, mas essa safra estava, eu acho que um pouco diferente. Então, assim, a gente acaba entendendo mais ou menos. Aí, se você, produtor, vira para mim e fala, olha, esse ano a gente teve muita chuva, então, assim, o vinho não está tão potente como o álcool, não tem tanta coisa, mas ele serve para perfis desse jeito. Então, a gente vai adequando ao que a gente tem de cliente. Isso é muito bacana. Então, assim, me conta um pouquinho o que vai vir na safra de vocês
desse ano? Então, Dimas, na verdade, assim, como a gente está numa região onde a gente é muito influenciado pelo clima, né? Como você falou, muita chuva, seca, calor, frio, né? Então, assim, cada safra vai ser uma safra diferente. E isso o nosso cliente, ao longo dos anos, vai ter que entender, né? Nunca você vai tomar o vinho 2020 vai ser igual ao 2019, né? 2019 a gente teve bastante chuva, né? Teve um clima um pouco diferente. O 2020 já foi totalmente atípico, você não teve chuva, né? Então a uva conseguiu amadurecer melhor, teve mais concentração. Então, assim, a gente está muito animado com o vinho desse ano, porque assim, a maturação das uvas foi excepcional, né? Tem nem comparação com 2019. Mas assim, quem vai me. E assim, a nossa ideia é lançar em novembro, para ter ali pelo menos 3 meses de maturação em garrafa, né? E então, assim, esperar ele envelhecer um pouquinho na garrafa para ele poder harmonizar, integrar bem tudo, né? Mas, assim, quem vai me dizer o tempo certo vai ser o vinho, né? Então, em novembro, um pouquinho antes da gente começar a vender o vinho, o que a gente faz, né? E vai fazer? A gente manda esse vinho para análise num laboratório no Rio Grande do Sul, para ver se os parâmetros estão todos corretos, né? Para não ter nenhum problema. E a gente prova o vinho, né? Se o vinho ainda estiver um pouquinho duro, ainda não estiver muito harmônico, fatalmente a gente vai ter que esperar mais 1 ou 2 meses, não vai ter jeito, né? E eu acho que também isso é a beleza do vinho, né? Você dá o tempo dele, não é o nosso tempo, né? Então, assim, se tudo der certo, se tudo estiver correto, em novembro a gente vai lançar. Esse ano a gente fez 4 rótulos, né? A gente fez o Merlot, esse aqui é o do ano passado, deixa eu mostrar para vocês. O Merlot 2019, em que só sobraram 10 garrafas dele. Então, essas 10 garrafas eu vou guardar para poder analisar o envelhecimento e poder estudar ele um pouco. Então, a gente vai ter esse ano o Merlot. A gente vai ter um blend que a gente fez, que é um blend de Cabernet e Merlot, com 65% de Cabernet. E daí a gente, o vinho que eu gosto de fazer todo ano e sou apaixonado, que é o vinho colonial, o vinho Bordeaux, né? Só que o nosso vinho Bordeaux aqui, esse ano, foi muito legal, porque a gente pegou uvas orgânicas, né? E a gente fez exatamente o mesmo processo de vinificação do vinho fino, né? Então ele ficou muito gostoso, ficou muito concentrado, ficou muito frutado, assim. É um vinho... eu sei que muita gente tem preconceito com o vinho colonial, o vinho de uvas americanas, mas eu, por exemplo, em momentos descontraídos, eu adoro tomar mais gelado. Então, assim, é algo que eu adoro e que eu não deixo de produzir, nem que seja um pouquinho. E esse ano eu fiz uma experiência nova que ficou sensacional, que eu peguei a Vionnaire e fiz um vinho laranja com ela, né? Ou seja, a gente fez a maceração dela, fez a fermentação alcoólica junto com as cascas. Então, assim, isso deu uma complexidade pro vinho, assim, um corpo pro vinho maravilhoso, sabe? Uma gama de aromas novos, assim, que ficou maravilhoso. Então, foi uma experiência que eu achei que acabou ficando melhor de todos eles, né? E daí, se der certo, se todo mundo gostar, provavelmente o ano que vem a gente vai repetir a dose, né? O que eu fiz diferente, Dimas, esse ano? O ano passado, eu tinha feito só o vinho sem nenhuma passagem por madeira. Esse ano, eu experimentei fazer uma passagem leve por madeira, né? Então, o nosso blend, eu passei por cavalo americano de alta tosta, bem pouquinho, só para dar um toque. E o Merlot por um carvalho americano de baixa tosta, né? Só um pouquinho, né? E aí, assim, eu acho que vai dar um pouquinho mais de complexidade, vai deixar o vinho um pouquinho mais harmônico, mas depois quem vai ter que dizer são vocês. Você que vai ter que dizer depois que vai estar, né? Porque a gente é meio suspeito, né? A gente é meio suspeito. Se em 2019... Aí tem tanta coisa envolvida que você... nossa, que maravilha, né? E às vezes a pessoa vai tomar e fala, pô,
porcaria teu vinho, né? Mas enfim, Eu fico pensando, se em espero que seja bom. 2019 que você fez, Uhum. você está me dizendo que sobraram 10 garrafas, Aham. 2020, que você está falando com os olhos brilhando sobre essa coisa do vinho laranja, da complexidade do bairro. Assim, assim que lançava, assim, por favor, bloqueie metade do estoque para o Rio de Janeiro e mande para a gente, por favor. E você precisa ver que legal, Dimas. Eu tenho ali no Instagram, eu tenho uns três ou quatro seguidores do Rio de Janeiro que quando a gente começou a fazer a safra, eles já falaram, olha, Uhum, me chama primeiro aí que eu quero experimentar, me manda tal. Foi, mas putz, eu nem sim. moí a uva ainda aqui, nem esmaguei a uva, né? Mas eu acho legal, porque o mercado do Rio de Janeiro é um mercado, assim, por incrível que pareça, né? É um clima totalmente diferente, assim, e tem uma vocação para o vinho, né? Um consumidor de vinho Sim. muito grande, né? Eu acho engraçado porque a gente tem os cariocas que acabam consumindo vinho forçando o inverno. Eu falo que a galera que pega o ar-condicionado em casa, bota no 16, espera ficar muito frio para É tomar isso em aí. temperatura ambiente. E a gente também tem aquele carioca que quando você vai tomar, pode estar o sol que for, 40 graus, ele vai tomar o vinho dele, independente se é tinto, se é branco, qualquer coisa. Então, assim, a gente É, fala que tem realmente mercado para todos os perfis, sim. né? E isso para a gente é muito, muito bom, porque a gente acaba não olhando somente para quem está consumindo o que a gente acha que é o que está no mercado, mas a gente tem pessoas que acabam consumindo tudo de forma inusitada. Então Uhum. tem a galera que vai pegar e vai falar assim, ah, eu peguei o seu vinho e fiz um coquetel. Aí você fala assim, poxa, fez um coquetel? Como assim poderia coquetel? E aí a gente fala, óbvio, que existem vinhos e vinhos, vinhos que não são feitos para isso e vinhos que são feitos para isso. Mas é o que a gente fala, se o consumidor, ele, por exemplo, porque algumas pessoas falam assim, ah, mas meu vinho foi feito de tão bom grado, botou na comida, aí alguns clientes acabam falando assim, eu pensei da seguinte forma, ia sobrar só um pouquinho. Eu não ia É. conseguir beber aquele pouquinho, porque já foi, sei lá, 2 garrafas. Aí você ficou assim, ok, se a pessoa utilizou na comida, ótimo, não foi pro Claro, ralo, ela não sabe, então claro, assim, é um claro, direito dela. claro. E aquilo que a gente estava falando de gosto, né? Por exemplo, eu conheço pessoas que adoram, amam o vinho colonial, né? O vinho de uvas Sim, americanas, que é considerado um vinho que não é fino, né? sim, Mas que ele tem o seu valor e tem o seu momento também, né? sim. Então, assim, eu tenho alguns momentos que eu prefiro sentir aquele cheiro de uva bem forte, que me lembra a minha infância, lembra meu avô, lembra, né, terra, lembra... Então, assim, a minha origem, né, é italiana. Então, assim, você tem que ter essa humildade também para entender que, às vezes, o gosto do outro não é pior ou melhor, né? E hoje a Sim. gente vê assim tanta gente, né, Dimas, entendida de vinho e tão cheia de preconceito, né? Então, assim, se uma vinícola faz. Eu produzo vinhos finos, mas eu tenho o meu vinho colonial que eu faço questão de ter. Sim. Porque tem algumas pessoas, e eu, inclusive, que gostam, né? E a gente vê algumas, mas essa vinícola produz um vinho colonial também, né? E se você der uma buscada aqui no Instagram, você vê um monte de gente assim, né? Que Sim. torce o nariz, que tem preconceito, né? E, e eu não faço questão nenhuma de esconder o meu gosto e minhas origens também no vinho Sim. colonial, porque minhas primeiras vinificações foram estas, né? E Sim. eu A adoro. gente fala que tem todo um caminho, né? Tanto para quem está aprendendo o processo de vinificação, Sim, que assim, exato. óbvio que tem a questão de custo, vinificar uma uva americana, ela acaba saindo mais barato para quem está aprendendo o processo, mas também tem uma questão que é o que você fala de gosto, né? A gente fala do gosto, a gente não discute. É aquilo, tem mercado, tem produto, então é o que eu falo, se a gente gastasse metade do tempo que a gente gasta para criticar o produto do outro, em vez de criticar, valorizar, né? É o que, muitas pessoas às vezes vêm, que é o que a gente fala muito, principalmente agora que a gente criou um canal no YouTube, que tem muito hater. E aí tem uma amiga minha que já é muito mais influenciadora nesse sentido de canal e mídias sociais, e ela fala assim, Dimas,
entende uma coisa. A partir do momento que você tem quem critique, é porque você tem opinião. Então, assim, fica tranquilo, tá no caminho certo. É Aí eu isso falei, aí. fala, sério? Mas é Ah, verdade. sério, é porque sempre vai ter alguém para criticar. Sim, Então, ela falou assim, sim, se tem mercado e tem público, todo mundo tem que aceitar, porque o importante, principalmente para quem é produtor, é que se consuma vinho. Não importa se é o teu rótulo, se é do vizinho. O consumo per capita no Brasil precisa aumentar para a gente poder chegar, digamos que, por meios políticos, né, e poder conversar algumas coisas com relação a imposto. Se o vinho vai ser sim. considerado alimento algum dia, eu torço para que isso aconteça, para que as taxas sejam menores, para que as políticas para quem produz sejam mais favoráveis. Então a gente fala assim, Sim. as pessoas elas olham só realmente o produto. E aí a gente fala assim, não adianta você ser produtor pequeno e estar numa região onde talvez nem o caminho, né, nem a rota que leve a tua vinícola para o consumidor seja útil, porque a gente tem muita vinícola pequena que fica em estrada de chão, que aí chove, o cara fica preso dentro da vinícola. E a gente fala, isso é uma coisa que a gente fala de infraestrutura mínima, que é uma coisa que está para Uhum. muito além de eu que trabalho na área comercial, você que é produtor, que a gente fala, é o Estado que tem que trabalhar. Mas isso É a gente verdade. não vai entrar em discussões políticas, mas a gente sabe o quanto a gente ainda precisa crescer nesse Sim. sentido. E aí O eu nosso vou mercado. aproveitar aqui. Pode falar. Desculpa, Dinho. Não, é bem isso que você falou, né? E a gente tem um mercado muito grande para todos os gostos, né? Para todos os gostos. O brasileiro consome, né? Não preciso nem bater novamente nisso, mas o consumo de vinho no Brasil é ridículo, né? Assim, ninguém tem o hábito de, né? E eu acho que está crescendo muito isso, né? Mas assim, a diversidade que a gente tem de vinhos aqui no nosso país, né? E a diversidade de consumidores que a gente tem, né? Que às vezes em outros países a gente não tem, né? Aqui o cara que gosta de vinho colonial, o cara que gosta de vinho para tomar na praia, o cara que gosta de fazer o jantar harmonizado com vinho super complexo, todos esses vinhos tem aqui no Brasil, né? É só a gente ter a Sim. curiosidade de procurar e buscar, né? E mas é isso, mas eu acho que é um trabalhinho ali que vai aos pouquinhos, de formiguinha, da gente divulgando, fazendo os outros, experimentando, né? Fazendo os outros experimentar, né? Que vai fazer a gente Sim. crescer aos pouquinhos, com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, estando produzindo aí já, trabalhando para a sua primeira própria safra, tudo direitinho, Uhum. aonde você se imagina daqui a 10 anos, por exemplo? Então, Dimas, aí eu espero estar fazendo vinho direito daqui a 10 anos, né? Um professor meu, até acho que você deve conhecer lá da Cave Antiga, o Tafarel, lá Aham. ele farroupilha ele, né? E eu fiz 2 cursos já de produção de vinhos com ele, assim, é um cara sensacional. E os vinhos dele são sensacional, Cave Antiga. Muito bons os vinhos deles. Inclusive, eu recomendo o Marcelin dele, que é maravilhoso, maravilhoso. E no primeiro dia do curso, ele falou isso pra gente, né? Falou assim, fiquem tranquilos. Em 10 anos, vocês vão estar fazendo um vinho maravilhoso, bem, bem tranquilo. Então, assim, em 10 anos, eu espero estar fazendo um vinho cada vez melhor, né? E isso é importante eu dizer, assim, Dimas, que, assim, eu não sou enólogo por formação, não sou agrônomo por formação, apesar de fazer muito curso, estudar muito, me dedicar muito, eu não sou um técnico da área, né? Então, por Uhum. exemplo, agora eu estou implantando meu vinhedo, eu estou contando com a consultoria do Zé Luiz, lá da Vinícola Legado, né? Que foi um cara, Aham. sempre foi um cara sensacional comigo, assim, um cara que sempre me ajudou, o Leandro da Vinícola Legado, que também trabalha lá, assim, um cara que quando eu comecei, eu não sabia nada de nada. E ligava para ele, pô, Leandro, desculpa te incomodar. Não, cara, pode dizer. O que você precisa? Como é que eu faço isso? O que eu faço agora? Tá diferente o negócio Sim. aqui. Então, assim, então hoje eu estou contando com a consultoria do Zé Luiz lá para a implantação dos vinhedos, né? Isso é muito importante Sim. falar. E também conto com a ajuda de muitas pessoas e a consultoria de muitas pessoas na hora de vinificar o vinho, né? Porque, assim, Legal. apesar de ter algum conhecimento, ter muito curso e estudar, eu não sou um técnico da área. Então, isso é muito importante deixar claro, assim, que a gente não faz nada sozinho nesse mundo também, né? Sim. Apesar de fazer tudo
fazer tudo lá na cantina e no Parreiral sozinho, ajuda. Eu tenho ajuda técnica também por trás para me orientar, né? Porque também não dá para fazer isso no chute, né? Então, assim, em 10 anos, respondendo a tua pergunta, em 10 anos eu espero estar com um processo já, ter um conhecimento melhor já do processo, mas a nossa ideia não é abandonar essa questão do artesanal, sabe? Continuar com a questão de microlotes, procurar experiências novas no vinho, continuar pondo a mão na massa, sabe? Então, esse é o nosso objetivo. E eu espero, assim, estar fazendo um bom vinho daqui a 10 anos. É essa aí. A nossa pretensão, assim, mas nunca foi crescer, ganhar dinheiro, nada. É uma paixão, né? Então, eu espero estar servindo para os outros o mesmo vinho que eu gostaria de tomar. Então, esse que é o meu objetivo, assim, daqui a 10 anos. Eu ia te fazer uma pergunta que mandaram pra gente, que a gente sempre abre mais ou menos uns 15 dias antes, quando a gente fecha a agenda, e deixa para o público mandar, né? Alguma coisa do que vai vir. E aí tinham perguntado pra gente sobre a questão de produção, se eram só vinhos finos ou se tinha vinhos doces, né? E aí você falou, né, dos seus vinhos coloniais, a pergunta terminava assim, aonde compram e se estão disponíveis para compra? E aí eu queria saber se o colonial é só você que consome, tem que ir aí para poder vou ter. barganhar. Assim, só uma coisa, Dimas. Daí, assim, esse vinho colonial, ele é seco, tá? Por quê? Porque, assim, eu não quero entrar em polêmicas nem nada, mas o vinho com muito açúcar, você sabe que o vinho é um organismo vivo. E se a gente deixar muito açúcar ali, eventualmente alguma levedura vai começar a fermentar, vai começar. E assim, a gente não trabalha aqui na cantina, a gente não trabalha com filtragem, né? Então a gente procura deixar o vinho um pouco mais natural, assim, sem filtragem, sem aditivos. Então a gente usa um pouquinho de sulfito, que é o suficiente só para controlar a qualidade. Mas para você ter uma ideia, o sulfito, por exemplo, na legislação, você pode ter até 160 miligramas de sulfito. A gente usa 20. Né? Então, assim, o ano passado o nosso vinho ficou com 20 miligramas. Então, assim, é pouquíssimo. Para você ter uma mais ideia, para assim, controle microbiológico do que para correção. Erro, né? Então, assim, o nosso vinho colonial, ele é seco. Porque se a gente fosse fazer ele doce, a gente precisaria ter um produto químico para controlar essa microflora ali, né? Então, a gente optou por não pôr. Mas isso não impede, como eu conheço muita gente que faz, de pegar o vinho, você gosta do vinho um pouquinho mais adocicado, põe uma gotinha de stevia, né? No vinho colonial, fica maravilhoso, fica maravilhoso. E assim, e respondendo a tua pergunta, eu vou ter para vender sim, eu fiz 100 garrafas do vinho Bordeaux e com uvas orgânicas, tá? Então, é bem legal, bem interessante mesmo. E eu vou ter para vender sim. A gente vai fazer as vendas diretamente aqui no Instagram. E a gente está terminando a loja virtual, que provavelmente daqui um mês eu vou lançar a loja virtual ali também. Então, daí pode fazer o pedido ou pela loja, ou aqui diretamente para a gente. Aqui a gente manda ali, né, pagamento pelo PicPay ou por outra forma, e envia para o Brasil todo, aí sem problema nenhum. Até a gente está fazendo... A gente já está até preparando eu estou em conversa ali com 2 transportadoras e a gente está firmando um contratinho também com o Correios para ver se a gente consegue baratear o frete também. Então, daí a gente vai poder mandar para o Brasil todo. A gente está fazendo um estudo, na verdade, porque assim, meu apartamento virou um centro de distribuição de pequenas produções. Então. Por conta de pandemia, assim, sabe? Não é nem uma questão de, tipo, a gente não pretende crescer, mas é um serviço que a gente não fazia e por conta da pandemia acabou tendo demanda e aí a gente acabou tendo alguns parceiros que falaram, olha, tem como deixar aí? Porque assim, a gente ficar mandando vir toda semana para o Rio de Janeiro, haja frete, né? Claro. E aí a gente acabou estipulando algumas cargas, mas precisando, vocês podem contar tanto com a Divino para poder como centro de distribuição. Numa grande possivelmente ideia. Então, já vou direcionar o pessoal aí do Rio, né, para ir procurar Divino.
eu ficando no Rio, porque tem uma possibilidade de eu me mudar para São Paulo, mas eu ainda estou estudando o caso. Me fizeram Aham. algumas propostas de trabalho em São Paulo, mas eu estou verificando isso, porque eu iniciei um trabalho que, assim, eu quero continuar no Rio, fazendo o que eu faço e tudo mais, Uhum. mas existem algumas coisas que é aquilo, sabe? Quando começa a pingar umas oportunidades meio que únicas, você fala assim, cara, eu ainda sou novo, eu preciso desenvolver mais Claro, algumas claro, coisas. claro. Mas, de maneira geral, a ideia é continuar com esse trabalho aqui no Rio. E Uhum. aí, vocês precisando de qualquer coisa, vocês podem contar com a gente para qualquer coisa mesmo. Com Tipo, olha, certeza. Dimas, o cliente não vai estar em casa, deixa aí. Ótimo, não tem Claro, problema e nenhum. assim, Vocês Dimas, podem. a gente pode desenvolver muitas parcerias, né? Porque, assim, Sim, nesse começo, como eu te falei, o nosso intuito é divulgar o nosso vinho mais, né? Que o pessoal conheça e ir melhorando ele. E para isso a gente precisa também da opinião, né? Das sim, pessoas da área, né? Porque a gente sozinho não consegue analisar tudo que um vinho tem a oferecer, né? Eu não conheço ninguém que já provou um vinho e conseguiu dar todos os descritivos e análise perfeita do vinho em uma pessoa, né? Às vezes você tem que somar de outros para você poder entender aquele vinho melhor, né? Aromas que você não sim, sentiu, gostos que você não sentiu, detalhes que você não sentiu. Por isso é tão importante que a gente divulgue, que a gente tenha o máximo de pessoas provando, para a gente poder ir também melhorando, né? Então, sim, nesse sentido, eu acho que dá para a gente fazer uma parceria muito legal com a Divino aí, e principalmente porque o mercado do Rio de Janeiro é um mercado muito, muito bom, né? Muito interessante, sim. muito. E assim, que conhece do vinho bastante, né? Apesar das outras regiões não terem esse conhecimento, o pessoal do Rio de Janeiro sabe muito de vinho, né? Sabe muito. A gente fala que a gente tem muito crítico, né? Mas a gente agora está procurando pessoas que queiram construir, não Isso aí. necessariamente criticar. Mas tem muito. Andrei, a gente está entrando nos nossos últimos 10 minutos para a gente não ficar muito longo e também porque Claro. com 1 hora de live o Instagram acaba derrubando a gente automaticamente. A nossa ideia é disponibilizar esse material no IGTV. Eu vou falar algumas coisas que aqui de meio que de forma rápida, só para você poder ficar livre nesses últimos instantes. Para você que está assistindo a live, tanto ao vivo e você que não pôde assistir a live, a gente vai estar disponibilizando tanto no IGTV quanto no nosso canal do YouTube. A gente está construindo o canal do YouTube, então está realmente de forma amadora. Não fique achando que vai ter coisas muito elaboradas, mas a ideia é aos poucos de construir nesse canal. E a gente conta com você também para construir o que a gente precisa entender para as nossas plataformas, o que a gente vai colocar como conteúdo no Instagram, como conteúdo no YouTube. Então, assim, muito obrigado, Andrei, por você se disponibilizar a conversar com a gente para falar um pouco do projeto, para a gente entender quem é que está por trás do Vinho de Ângeles e também para entender um pouco do que está por vir aí de mercado, que a gente fala que quase que num processo colaborativo, né, que o vinho cresce. Então, assim, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua disponibilidade. Eu espero poder, em breve, poder experimentar seus vinhos dessa safra e tentar te pegar uma garrafa da safra de 2019, que eu ouvi falar bastante, mas a gente vai negociar isso depois. Mas fique à vontade agora para fazer seu encerramento. Pô, Dimas, eu que agradeço aí a oportunidade e, pô, é sempre um prazer falar sobre vinho, sobre viticultura, né? Quando a gente gosta da coisa, a gente tem prazer em falar e fazer, né? Sim. Eu espero que assim que o vinho der um grito e que ele falar para mim, ó, André, tô pronto, aí eu vou te mandar aí uma garrafa pra gente Tá, provar junto, daí a gente pode fazer uma outra live provando tá. junto e conversando sobre o vinho, acho que é bem legal, né? E assim, parabéns também pelo teu trabalho, te sigo lá, eu acho que você está criando um conteúdo muito bom para a página, acho que é assim que a gente vai crescendo, né? E como tudo na vida, a gente tem que seguir em parcerias e somando, né? E te agradeço aí. Sim. Muito obrigado. Vamos ver se a gente continua aí em contato e fazendo novas parcerias juntos aí. Tá ótimo. Eu vou deixar marcado tanto no IGTV quanto lá no YouTube as possibilidades para as pessoas encontrarem vocês nos canais oficiais. E Joia, aí eu joia. espero que a gente possa colher bons frutos juntos daqui para frente. Com Andrei, muito certeza. obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado E, você, pessoal, Dimas. a gente se encontra numa próxima oportunidade, encerrando hoje, numa sexta-feira,
a nossa comemoração de 1 ano de Divino Wine Club, com a felicidade de ter conseguido cumprir o calendário com esse jovem empreendedor. E muito obrigado a todo mundo. André, até uma próxima e até breve, gente. Um abraço, Dimas. Até mais. Um abraço. Tchau.